Esse anime é sobre um ovo, ou quase isso. Você já observou um ovo e pensou, caraca, isso é literalmente um símbolo da existência humana, da fé e da perda da identidade, um dos pós-modernismo espiritual de um Japão traumatizado pela Guerra Fria e crises religiosas existenciais? Não? Então parabéns, você é um ser humano normal. Mas alguém que não foi normal foi o criador dessa obra, que irei analisar hoje. Tendo como diretor Mamoru Oshii, eu acho que esse é o nome dele, Mamoru Oshii. Eu acho que eu não vou conseguir falar o nome dele certo, eu vou colocar a voz do Google falando. Mamoru Oshii. E que também é conhecido por ter trabalhado em Ghost in the Shell. Aí você já sabe que a coisa vai ser boa, né? A obra em questão que eu irei falar hoje se chama Angel's Egg, ou Tenshi no Tamago. Se eu tivesse que resumir a vibe desse filme, eu diria que é algo tipo diálogos mínimos, trilha sonora triste e um ambiente digno dos meus próximos pesadelos. Como bom exemplo, temos essa cena aqui. É 2 minutos só da garota, tranquila, sem falar, toda vibes. Se fosse em algum tipo de TikTok da vida, era só ela suspirar e já tinha um corte. E claro, com um vídeo cortando a argila do lado e um lo-fi tocando de fundo. Mas falando sobre a história do filme, a primeira coisa importante a ser citada é que nenhum personagem tem nome. Então eu vou apenas chamar a protagonista de garota e você apenas aceite esse fato, beleza? Enfim, essa garota carrega consigo um ovo, em um mundo que é um tanto quanto sombrio. E ela faz questão de proteger essa coisa como se fosse praticamente uma extensão de si mesma. Nos minutos iniciais, vemos ela explorando a cidade, realizando uma espécie de rotina. Ela procura por comida, porém, durante a sua busca, alguns veículos começam a passar pela cidade, e o barulho chama a atenção dela. E de um desses veículos sai esse rapaz, que eu apelidei de Virgil, da 1,99. E eu acho que eu nem preciso explicar pra vocês o porquê, né? Desconfiada, a garota imediatamente sai de lá. Afinal, tinha medo de que o cara aí fosse fazer alguma coisa com o ovo que ela tá protegendo. E não é à toa essa suspeita, até porque ela realmente atraiu a atenção do cara, que resolveu seguir ela, esperando o momento onde ela baixasse a guarda pra poder, sabe, trocar uma ideia com ela. Ele enfatiza a importância que a garota dá àquele ovo, então a devolve. E essa cena dele devolvendo o ovo facilmente com certeza estaria num contexto daqueles memes tipo Virgil lhe oferece um ovo cozido, aceitas? O Virgil também questiona aquela garota se ela sabe o que há dentro daquela coisa. Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Afinal, é estranho alguém prezar tanto por algo sem nem saber exatamente o que pode nascer disso. No que a garota simplesmente fica na defensiva, eu ignorando e indo embora dali. Não te culpo, garota, eu também não confiaria em uma pessoa que carrega uma cruz, arma, cyberpunk consigo. Mas mesmo com ela não demonstrar interesse em render assunto com o rapaz, ele ainda continua seguindo, mas não de uma forma amedrontadora, tá mais pra uma companhia mesmo. E até mesmo a própria garota começa a ficar um pouco mais tranquila na presença dele, e até chega a oferecer um pouquinho de água pra ele, olha que legal. E durante a exploração deles naquela cidade, sons começam a ser ouvidos mais uma vez, som de outros seres humanos, pessoas que saem às ruas com roupas de soldados e começam a caçar peixes, por palavras da garota. Peixes fantasmagóricos e ilusórios. Não é à toa que até certo ponto, parte da cidade parece estar destruída. Eles acabam por jogar suas lanças sem pensar nas consequências disso, destruindo até mesmo suas próprias moradias no processo. Isso pode ter diversos significados. Talvez esses soldados estejam travando uma busca por uma fé que não existe mais, talvez signifique uma busca por algum sentido em suas vidas, ou talvez eles estejam apenas perseguindo uma lembrança de um mundo que uma vez já foi vivo, porém agora só se encontra em ruínas. Talvez a história nos responda essa pergunta mais pra frente. Mais tarde, eles saem de onde estava tendo aquela perseguição e encontram um abrigo, com um local semelhante a uma igreja. Enquanto Virgil esperava do lado de fora, a jovem andava pelo interior da igreja, e em um vitral vemos a silhueta de um peixe, o que comprova, pelo menos pra mim, que o que vimos na cena anterior com certeza era algum símbolo religioso. Imagina acreditar tanto em alguma coisa que você começa até mesmo a agir sem pensar, atacando até mesmo sombras nas paredes? Seria isso religião ou só um dia normal no X? Eventualmente, depois de tanto andarem, a garota decide retornar para sua casa. Ou melhor dizendo, ao local onde ela costuma ficar. E antes de chegar lá, ela pede para que aquele rapaz não faça nada contra o ovo. E nesse ambiente que eu apelidei como moradia da protagonista, entre muitas aspas, é onde temos um diálogo bem interessante. Afinal, o rapaz cita uma passagem da Bíblia, mais especificamente Gênesis, que segue escrita semelhante ao original, até chegarmos em uma determinada parte. E ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. Depois soltou uma pomba,
para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não retornou mais a ele. Onde o pássaro pousou? Ou talvez ele se cansou e foi engolido pelas águas. Ninguém saberia dizer. Então esperou por seu retorno, esperando até cansar. Esqueceram que haviam soltado o pássaro. Esqueceram até mesmo que havia um pássaro em um mundo engolido pelas águas. Esqueceram de onde vieram e há quanto tempo estavam ali. Há tanto tempo esqueceram para onde iam que os animais se tornaram pedra. O pássaro que ouvi, não consigo lembrar onde ou quando, foi há muito tempo. Talvez tenha sido um sonho. Talvez eu, você e os peixes existam apenas na minha memória de alguém que já se foi. Ok, agora tu olha pra mim e fala, mas o que caralhos isso significa? O propósito que pelo menos eu consegui encontrar pra essa obra é o seguinte: podemos ver que esse mundo onde eles estão é um ambiente desolado, e poderíamos até mesmo dizer que é um local pós-apocalíptico. A religião, seja lá o que sobrou dela, acabara por se tornar um mito incompleto. Noé, sem o dilúvio, mostra uma humanidade que esperava o juízo final, mas que nunca veio. Então eu deixo o seguinte questionamento: que seria pior, morrer afogado ou viver para sempre preso num navio, sem saber porque sequer entrou nele para começo de conversa? E após ouvir tudo isso, a garota decide mostrar algo para o homem, pois assim que ele havia falado que fazia um tempo desde a última vez que ele tinha visto o pássaro, então a garota se lembra que ele residia naquele local, e lá vemos uma ossada de um ser humanoide, com asas angelicais em suas costas. Se o anjo representa a pureza, com certeza um anjo morto não representa algo bom. No mundo onde a humanidade esqueceu até das suas próprias lendas, essa coisa com certeza poderia facilmente ser uma memória de um tempo onde havia fé. A menina finalmente diz o motivo de estar cuidando desse ovo. Afinal, foi nesse local que ela achou ele, e ela aguarda ansiosamente para um dia poder ver o pássaro voando pelos céus. Depois de um dia cheio e agora tendo a confiança do rapaz, ela finalmente decidiu dormir um pouco, enquanto mesmo ficava vigiando o local. E não demorou muito para que o Virgil aproveitasse a brecha para pegar o ovo, e então ele fez isso. Filha da puta! Quebrando aquela coisa e saindo de lá, ele retorna para a cidade onde o vimos pela primeira vez, e vemos que o nível da água começou a subir. Mas voltando para a garota, horas depois ela acorda, e quando percebe o que aconteceu com seu objeto de valor, ela entra em desespero. E ela até mesmo começa a sair daquele local onde ela estava e querer ir de encontro a ele, sem saber que no caminho entre ambos havia uma fenda, e no fundo dele havia água. Ela acaba caindo por água abaixo, e de seu último suspiro, diversos ovos começam a surgir naquele local. Ok, antes de ir para o final do filme, eu acho que é hora de eu falar um pouco sobre o que caralhos é o ovo e por que a obra gira em torno do ovo, afinal tá na cara de que o ovo é importante. O ovo, ao meu ver, afinal, essa é uma obra inteiramente interpretativa, representa a fé, algo que a gente protege mesmo sem saber que frutos colherá de lá. E quando alguém quebra isso, talvez nunca tenha existido algo dentro, ou talvez o sentido nunca esteve no conteúdo do ovo, mas sim no ato de, mesmo em um mundo completamente destruído, ela ainda ter esperanças, uma fé pura, talvez ingênua, mas também incrivelmente resistente. E sobre essa questão de um monte de ovos surgir quando ela morreu e tudo mais, com uma cena futura do final do filme, eu vou dar um pouco mais de contexto sobre isso. Então, só vamos continuar. E na última cena do filme, vemos aquele rapaz em um campo aberto, observando ao longe um construto surgir do oceano. Aquela coisa é feita de diversas estátuas, e inclusive uma delas é a própria garota, que foi transformada em pedra. Ela foi uma testemunha silenciosa do que está acontecendo, e como vocês puderam ver na morte dela, o nível do mar subiu, e novos ovos surgiram. Ela não protegeu o ovo à toa. Mesmo quebrado, mesmo perdida, a fé dela se transformou em algo novo. Podemos talvez pressupor que ela não era a única, nem a primeira e nem a última. Ela serviu como uma peça, num padrão maior, e isso possivelmente significa que isso é um looping, e que talvez outras pessoas continuarão repetindo esse ciclo. Ou, ao menos, é isso que eu interpretei dessa história. Ok, mas de peixes ilusórios, anjos caídos, mares subindo e pessoas que viram estruturas. O que esse filme realmente significa? E eu digo, nem mesmo o próprio Mamoru Oshii sabe o que o filme realmente significa. No fim, Tenchi no Tamago é um espelho, e tal qual ele mostra o que você quiser ver: fé,
solidão, poesia, a perda da esperança ou só um monte de coisa sem explicação? Esse filme não está aqui com o intuito de te dar respostas. Ele quer que você sinta o peso de não tê-las, inclusive. E bem, se você assistiu até aqui, parabéns. Mas me diz aí, o que você acha que está dentro do ovo? No demais é isso, deixa o like, compartilha, hype o vídeo que isso ajuda pra caramba. E acho que é isso, eu sou o Solar, tchau. Uma skin bem foda aqui do cara do Dave McQueen.